a partir desse exato momento, o que as pessoas estão acompanhando, o que as pessoas de fé e bom coração querem a partir desse momento, e que certamente os olhos e as energias trazem sua força, sua luz e sua atenção para cá, está nas palavras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tá? Ou seja, a partir de Ou seja, é um agora, enigma, né? é palavra da salvação, tá, Cássio? Lâmpada É um... para os meus pés, Cássio. Ilumina a caminhada, Cássio. Luz para o caminho. Não é um enigma. É uma mensagem. Eu gostei mais do comentário. O cara falou aqui, ó. Falou Salmo 119, 2 pontos. O comentário foi: 2 pontos não adianta. Assim. Essa talvez seja a primeira conclusão. E aí é o seguinte, tá? Não adianta somar 2 pontos. Tínhamos um encontro marcado com a torcida do esporte que assistiu o pós-jogo, tá? Nessa madrugada de segunda-feira. Madrugada de segunda-feira. Ia ser noite, mas a gente sabia que não era só fazer esse programa. Tínhamos penitências a pagar, pecados a pagar. Por conta disso, a gente iniciou nossa jornada nas séries de baixo do futebol brasileiro. A gente dedicou 1 hora ao Campeonato Brasileiro da Série D, 1 hora ao Campeonato Brasileiro da Série C. Só assim nós estamos purificados, Cássio, Cauê, estamos purificados. Conversamos com Arthur e Atos a noite inteira, compartilhamos e dividimos sofrimentos, entendemos o que se passa com quem não se comporta bem no final do ano, tá? Descemos degraus, queimamos no fogo ao lado desses dois irmãos. Um irmão de terceira, um irmão de quarta divisão, para que agora, ungidos sobre este fogo, sobre essas chamas da fé, da esperança e da ilusão, a gente possa, tá, seguir nesse programa. A partir de agora é apenas para os homens de fé, os homens de coragem, os homens que trabalham com a boa e velha ilusão e dançam com essa ilusão por horas e horas e horas. A partir de agora, a gente começa esse trabalho e eu quero dizer que ao longo de todo o dia... Treinando para sábado. Isso é tudo treinando para sábado. Eu quero dizer sábado eu estou me preparando, viu? Eu quero dizer, Cássio, é que ao longo de todo o dia, irmãos e irmãs me marcaram com um trabalho realizado pelos nossos companheiros do Sport TV, um trabalho ao qual precisamos fazer uma rápida edição aqui com o resultado do Juventude, que traz a classificação do Campeonato Brasileiro pós-mundial. Tá? Quer dizer que no clausura o Leãozinho é Sula. No pós-mundial, o Sport ocupa a 13ª posição. O clausura. Com 33,3 pontos. Esses 33,3 pontos formam um percentual maior do que o do 16º no campeonato. Ou seja, no pós-mundial, o Sport tem, de fato, um desempenho, não só comparado ao recorte pós-mundial, mas levando para o recorte de toda a Série A até aqui, o Sport tem um desempenho melhor do que o do 16º colocado, Cássio. E a gente ainda pode colocar aqui um adendo, um versículo a mais no nosso salmo, Cássio. A gente ainda pode dizer que os 2 pontos contra o Santos e o ponto contra o Botafogo estavam muito na mão. Muito na mão. O Sport aí com 9 pontos, Cássio, seria top 10 no pós-Copa. Dá pra botar em primeiro lugar, Fred, se continuar. Dá pra qualquer primeiro lugar, se quiser. É só seguir, no mesmo nível. Isso é muito esforço, não. Gilberto tivesse tido um piriri lá em Caxias do Sul, teria facilitado lá. Mas assim, veja, essa sequência do Sport, sequência invicta. 4 jogos.
sem derrota, somou 6 pontos, mas dessa sequência que é onde o Daniel Paulista começou a render os pontinhos no Sport, dava para ter tido pelo menos 8. Assim, o do Botafogo aceita a derrota na sequência, o do Vitória, querendo ou não, ia perder o jogo, reage no final, depois ia perder de novo, reage no final. Mas os 2 pontos do Santos ali realmente... o Sport tende a não escapar por 2 pontos, acho difícil. Mas, assim, numa reta final, é o que vai ficar na lembrança, pelo menos na minha, assim. Porque na matemática ali, como você está falando, assim, se bota 2 pontos a mais, o Sport estaria em 10º. No clausura, né? 10º no clausura. E estaria mais vivo. Ainda que a vitória do Juventude tenha distanciado, né? Ou seja, para mostrar que deixar a própria lanterna é algo que já vai demorar muito, mas ao mesmo tempo, se deixar a lanterna, fica perto do 18º, 17º de forma automática. Mas com 2 pontinhos a mais ali, você olhava, estaria quanto? Estaria a 7 do Vitória. Com jogos a menos, com confronto direto no Recife, assim, pesou muito ali. E num campeonato como esse, aí é que tá. Conseguiu uma vitória que não se esperava pela campanha, que foi ganhar do Grêmio, e vai ter que fazer outros resultados de esporte. Cauê, o que é que significa efetivamente ser um time, né, de meio de tabela, mais ou menos, no recorte mais recente, no recorte dos últimos 6 jogos, tá? Até porque algumas equipes tiveram 7 jogos nesse recorte, ainda é desequilibrado, né? Mas o que é que significa, Cauê? Significa que o esporte vai ser apenas competitivo? E que, ok, a gente já estava meio que aceitando que era só isso? Ou tem um caminho a tentar percorrer? Não estou falando matemático eu vou mostrar aqui. Eu quero saber de futebol, Cauê. De futebol. O futebol permite levar até onde? Tá? O futebol permite levar até onde? Porque o esporte, com a campanha de 13º, com a campanha de 33,3% de aproveitamento, não vai para canto nenhum. Não vai. Tá? Ele tem que ter uma campanha ali, pelo menos, de Santos, pós-Copa. Tá? O Sim. Santos é o 8º no pós-Copa com 55,6%. Tá? E aí, lembrem o quanto eu falei do Santos anteriormente no programa. O Santos já tem um desempenho muito melhor do que o de todo mundo lá de baixo. Muito melhor. O esporte precisa deixar de ser o esporte pós-Copa, Cauê, para ser o Santos pós-Copa. É possível? É possível? Ou o máximo que tá fazendo, que dá para fazer é o que está fazendo? Eu não consigo enxergar um espaço para teto muito maior com o que se tem hoje, não, Fred. Pode ocorrer? Pode, se algumas outras peças chegar por aí como reforço, e se houver um resgate de alguns que estejam aí e que dê um salto de qualidade muito grande. Por exemplo, primeiro era necessário voltar a simplicidade de se fazer as coisas. Daniel conseguiu. Depois você tem que começar a dar o salto de qualidade. Saiu da normalidade, do simples, a normalidade, e agora você vai ter que buscar, porque senão daqui a pouco até esse efeito inicial começa a se esvaziar, porque os outros times vão percebendo que o Sport não é mais o dente de leite, o menino de 5 anos no campeonato adulto. E não é mais nesse momento, né? Exatamente. Então a turma vai começar a perceber e vai começar a olhar o Sport como uma equipe que tem uma pontuação. Os jogos contra Botafogo e Bahia talvez sejam até os que deram mais prova disso, né? Isso. Vão começar a olhar o Sport como não sendo uma equipe que tem pontuação de time fraldinha, mas que é um time adulto. Adulto a menos. Que é o que era para ser desde o começo. Que era para ser. Porque talvez essa realidade do clausura, como o Cássio colocou, era para ser a realidade talvez do Sport. Não distante da zona de rebaixamento, mas ali
tentando viver a cada rodada, tentando fugir da zona de rebaixamento a cada rodada. Só que como você partiu agora somente para o Campeonato Brasileiro, então fica difícil essa remada do Santos. Eu não consigo enxergar hoje. Mas se Daniel conseguir extrair de algumas peças que já estavam aí, que você sabe que tem uma capacidade de dar algo mais, um Pablo, por exemplo, um Sérgio Oliveira, que são jogadores que podem te dar uma capacidade de técnica maior, talvez você consiga atravessar essa faixa do marasmo que pode ser daqui para frente e de apenas competir até o momento que porque também vai chegar um momento, Fred, que esse competir do esporte aí matematicamente vai ficar muito distante e talvez se largue. E que é natural. Porque vai chegar um momento que a distância, se continuar nesse você faz 3, você consegue uma vitória a cada 4 jogos. Mas o adversário também, a turma lá de cima, também consegue uma vitória a cada 4, 5 jogos e a distância não permanece a mesma, vai chegar um momento da competição que os jogadores não vão ter mais o sentimento de reagir que ainda existe hoje. Então, para que esse momento aconteça, exato, o salto de qualidade precisa ser buscado. Talvez existam algumas peças dentro do elenco que possam te dar, mas eu acho muito pouco o que existe pelo momento de recorte, de atuação neste ano desses jogadores e de temporadas recentes de alguns desses jogadores, seria se o esporte, se a gestão do esporte olhasse e dissesse, a gente passou a acreditar, essa vitória mudou demais, tínhamos 2, 3 jogadores ali encaminhados que a gente tinha ficado reticente porque a chave não estava virando, mas a gente confia que a chave vai virar, vamos trazer 2, 3 jogadores aqui que vão ajudar a acelerar esse salto de qualidade. E esses caras chegassem e realmente acrescentassem muito ao time. Aí talvez a gente pudesse ver o que o Santos tem. Porque o Santos tem jogadores muito diferentes. O Neymar, apesar de não estar no seu melhor, o Roleza. Então são jogadores que trazem essa capacidade que o Sport não tem individualmente de reverter essa qualidade técnica individual de algumas peças muito acima em pontuação, em resultado. Perfeito, Cauê. A gente vai seguir aqui trazendo mais detalhes do programa. Para quem está assistindo a gente ao vivo, são 2h30 da manhã. Eu acredito que a imensa maioria das pessoas está vendo a gente dentro de um corte, tá? Dentro de um vídeo nos dias seguintes. E por isso, eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui de outros 2 slides que a gente já passou essa noite, para a gente situar exatamente onde o Sport está pisando nesse momento, tá? O primeiro slide mostra que o Campeonato Brasileiro da Série A, nesse momento, tem um Z4 mínimo, mas ponha mínimo nisso, tá? O percentual de aproveitamento do Vitória de 31%, 31,6%, projeta a pontuação do 16º, ou seja, a pontuação do primeiro time que escapa ao final da 38ª rodada para algo entre 35 e 36 pontos. É isso mesmo que você ouviu. Hoje, ao fim da 19ª rodada, e o Vitória jogou as 19 rodadas, o aproveitamento do Vitória, o aproveitamento 16º, projetando mais 19 rodadas, daria 35 ou 36 pontos. Mas isso significa, então com 38 escapo. A história ensina que é melhor não acreditar nisso, tirar os cavalinhos da chuva. Porque a gente levantou um gráfico para mostrar como foram as variações, como foi esse crescimento de pontuação no segundo turno. E aí, eu não estou falando do time que era 16º, eu estou falando da instituição 16º. O 16º, ao final do segundo turno, ao final do campeonato, ele tem 8 pontos de rendimento a mais. O aproveitamento, se fosse mantido,
levaria para 36, assim como esse ano. Ano passado e ano retrasado, a lógica também seria terminar com 36 e terminou com 44. Ou seja, o segundo turno trouxe um aumento de 8 pontos em 2024 e em 2023. A gente tem que aprender com o que acabou de acontecer. Foram acréscimos muito significativos. Agora, a gente debateu aqui nesse programa, para quem tá vendo na live. Tinha Palmeiras, Corinthians, já tivemos times muito pesados envolvidos em zonas de rebaixamento recentes, que protagonizaram tamanha aceleração, e aí acaba puxando a média do campeonato inteiro, tá? Olhando os anos anteriores, a gente vê que a gente tem anos em que houve, ao invés de um acréscimo, um decréscimo. Foram apenas 3 temporadas, 2022 uma delas, tá? Só que aí você já partia de uma média de 21 pontos, acabou fechando com 41, quando o natural teria sido 42. E ali você tem uma flutuação em torno de 1, 3, 4 pontos, que é a média histórica, tá? Então, esses dois quadros são importantíssimos para entender que sim, essa Série A tem uma baixa nesse momento, mas que a tendência é sempre aumentar. No entanto, do Grêmio para baixo, tá? Do Grêmio para baixo não há nenhuma sinalização nesse momento, nenhum dos 6 times, Grêmio, Vitória, Vasco, Fortaleza, Juventude, Sport, nenhum dos 6 times estão reagindo. Nenhum dos 6 times tem qualquer sinal de reação, tá? Eu diria até que a impressão é porque não tem, como tem uma distribuição de pontos e tem um confronto direto, mas alguns passam a impressão que tende a piorar, na verdade. Para você ter ideia, Cássio, nos últimos 5 jogos jogados de cada equipe, o melhor time é o Sport. Dos 6 que eu citei aqui, nas últimas 5 rodadas, o Sport fez 6 pontos. O Vitória também fez 6 pontos. Tá? Vitória e Sport, cada um com 6 pontos. O Grêmio fez 4. O Vasco 3, o Fortaleza 5 e o Juventude 3. Sport e Vitória hoje. 6 pontos. Sport e Vitória 6, tá? Grêmio 4, Fortaleza 5, Juventude e Vasco 3 pontos cada um. Tá? E o sentimento que eles estão convivendo, Fred, porque não é somente a pontuação que não anda. São de resultados e atuações muito fracas. Você vê o Botafogo ganha do Fortaleza daquele jeito. Então, você não só deixa o Fortaleza preso naquela pontuação, como você machuca muito o Fortaleza. Numa tentativa ali que a gente tinha semana passada falado, será que é uma tentativa de indício de Paiva tá querendo mostrar algum encaixe? Aí você já desmonta tudo nessa rodada. O Juventude, que se não tivesse virado essa chave já agora, mas dentro de casa, que é quando ele consegue pontuar minimamente, e aí com o Carpini, talvez entre agora naquela vibe de talvez eu possa. Mas o Grêmio já vem no martírio com o Mano Menezes de ver que o remédio não fez efeito e de perder para o time que não tinha ganho uma partida sequer na competição, que não ganhava 140 dias. Mais de 140 dias. O Vitória ainda está nesse sentimento de... Talvez seja um sentimento semelhante ao atual do torcedor do Sport de, ao menos eu estou pontuando. O problema é que o Sport tem muito a tirar, mas pelo menos está nesse sentimento de, quando eu olho para o meu vizinho, a grama da turma parece estar mais baixa do que a minha, por mais que esteja muito próximo. Então, o sentimento de que as coisas não têm uma solução nem fácil e nem tão palpável atualmente é que transforma também um cenário de muito caos. Porque o Vitória vai para esse jogo com Juventude sabendo que se não ganhar, meu amigo, é um complicador gigante. Porque é uma conta de luz para pagar, mas você sabendo que os caras da Neoenergia estão lá embaixo para cortar a energia, e tu tá procurando dinheiro e tu não sabe de onde vai achar. E tu tá ligando para tu, faz um pix aí para poder inteirar o dinheiro aqui. Talvez seja uma impressão em todas as competições assim,
mas acompanhando a reação de quem faz esses times, dos torcedores desses times, a cada jogo, a impressão de todos esses times é que nenhum deles vai escapar. Assim, não tem ninguém achando assim, meu irmão, não, pô, tá tranquilo. Todo mundo tá achando que tá rebaixado, assim. Só para você ter uma ideia de algo inclusive que vai o Grêmio, ser... que ainda tá fora do Z4. Só para vocês terem uma ideia de algo que vai ser mostrado aqui mais na frente em relação ao esporte, mas que João Vitor aqui no chat listou sobre o Vitória, e é o oposto no caso do esporte. Tá? Ele falou, Fred, preste atenção que depois desse jogo do Juventude, o Vitória joga agora com o Juventude, em casa. Todos os outros confrontos diretos são fora. O Vitória pega o Fortaleza fora, o Grêmio fora, o Vasco fora, o Red Bull Bragantino fora, o Sport fora. Todos fora de casa. E foram nesses jogos que o Vitória ancorou a maior parte dos seus pontos, tá? Mas vamos seguir aqui, porque a gente traz as campanhas semelhantes às do Sport. Para mostrar, Cássio, que não existe milagre fácil. Se o Sport nesse momento tem 2 times que com 17 jogos tem a mesma pontuação dele. O América Mineiro de 2016 e o Náutico de 2013. Tá? Os 2 foram lanternas. Os 2 eram lanternas nesse momento com 9 pontos e os 2 terminaram lanternas. O Náutico com 20 pontos, o América com 28. Tá? Vamos para o cenário de o São Paulo realmente poupa jogadores para focar na Libertadores, joga contra o Atlético Nacional. Né? Se o Atlético fizer uma graça, que o São Paulo precisa dar a volta mais do que o necessário. Exatamente. Né? Nessa terça-feira, né? Vamos supor que o Sport vence. O torcedor do Sport é Atlético Nacional, mas não pode ser muito Atlético Nacional. Tem que deixar o São Paulo de forma comedida. Tem que ter jogo. Tem que ter jogo. Vamos dizer que o Sport vence o São Paulo. O Sport ficaria com 12 pontos em 18 jogos. Só teria um time até hoje com essa pontuação. O Atlético Goianiense, de 2017. Tá? Era 20º, também terminou em 20º. Mas aí, Cássio, já 36. Terminou com 36 pontos. Esse time já jogou o campeonato. Jogou. Tá? E aí eu fiz aquele... Detalhe. Mostra que ele, na verdade, ele jogou reagindo no retorno. Numa crescente, né? isso. E aí, Cássio, aquele último desenho, que é vence o São Paulo, que é o que todo torcedor do Sport nesse momento está com esse desenho na cabeça. Tentar ver se o São Paulo e o Vasco perdendo o Palmeiras, né? Perde o Palmeiras e vence o Vasco. Porque se isso acontece, você tem que pensar assim, se isso acontece, primeiro, o jogo do Vasco, por estar dentro do Z4 dessa briga, ele seria um confronto natural onde você quer tentar alguma coisa, você tem que tentar ganhar esse jogo. Difícil, o retrospecto não é... enfim, é só lembrar aquele Sport Vasco na Série B, que ele leva aquele gol no final, e acho que aquilo deverá voltar na semana da partida, mas enfim. Mas se você vence o São Paulo, um possível time mesclado, um time sem tanto foco assim, por causa da Libertadores, do confronto duro, e se vencer o Vasco, é aquela coisa, seriam 3 vitórias em 4 rodadas. O 3 vitórias em 4 rodadas é justamente a sequência daquela que você fala assim, você precisa de um pequeno milagre para tentar um milagre. Veja, esse seria um pequeno milagre, porque se isso acontece, seria o seguinte, seriam 3 vitórias em 4 partidas para um time que nos 16 jogos anteriores não tinha vencido ninguém. Ou seja, é só você. Ou seja, você está numa linha aqui, naquele Atlético, tá aqui, ó. Fez aqui, tudo assim, subir um pouquinho, porque assim, de 16 ser 0 e de repente de 4 você ter 3, é a conta que todo o torcedor do Sport está fazendo, Fred. E nesse caso, se isso acontecer, aí aparece até um quadradinho amarelo já, né? Aparece o primeiro quadradinho amarelo, que é o Fluminense, né, de 2009. O Fluminense que, naquele momento do campeonato, né, teria 15 pontos e terminou em 16º com 46. Mas ali aparece também a Ponte Preta, Cássio, com 37. Tá? E esse da Ponte Preta de 2013, é porque ela vale até ver como foi, eu vou ver se eu acho aqui. A última rodada? Exatamente, se tiver mais fácil aí. Vou abrir aqui, vejo. 2013, tá? A classificação na 37ª rodada, tá?
Não, já estava rebaixada. Estava muito longe. Tava... Não, pô, mas não é isso, não. Eu quero saber se ela chegou. Se ela pontuou. chegar a 40. Se ela. Quantos Se ela pontos ela tem na pontuou. 33ª? Na 30ª, é porque na 37ª ela tinha 36 e o Curitiba já tinha 9 acima. Não, Pronto, então, mas esse é isso que eu queria ponto é saber. isso. Ou seja, é só isso que eu queria saber. Significa que na última rodada, essa Ponte Preta ela poderia ter chegado a 39. É isso que eu estou querendo 39 dizer. pontos, Sim, exatamente. sim, é. Pronto, então, assim. Ou seja, se o Sport vence o São Paulo e vence o Vasco, ele conseguiria. Veja a lógica, Caio já sacou, acho que se ele vencer esses jogos, significa que, replicando a Ponte Preta, na última rodada ele teria 36 pontos, podendo chegar a 39. Poderia A Ponte ser Preta 39. não chegou a 39, ela empatou. Isso. Mas ela conseguiu. Então, assim, aí você começa a ter caminhos. Porque. Mas perceba que, assim, ó. A gente faz o programa, de repente, muita gente aqui. Tem muita gente que acompanha a gente, a maioria diria, que acompanha a gente de outros programas, mas eu acho que todos os programas têm audiência nova, sempre vai ter. Sempre vai ter a gente que conhece, sabe como é o jeito de Fred, o meu, o seu, enfim, sabe o que a gente já falou dessas campanhas, mas tenho certeza que aqui, nessas centenas de pessoas que estão acompanhando a gente aqui, tem uma galera que está vendo pela primeira vez ou viu outro e não lembra como é. E os caras estão dizendo, porra, os caras estão dizendo que o esporte vai escapar. Assim, a lógica não é exatamente essa. Esse bloco é aquele simplesmente, ó, o que é que tem que acontecer? Primeiro, o que tem que acontecer é o seguinte, os planetas assim se alinharem, assim mesmo, o sistema solar todinho aqui ficar na mesma linha. É muita coisa para acontecer. Por exemplo, tem que ganhar 2 dos próximos 3 para ter duas campanhas que lembram alguma chance, das quais apenas uma escapou. E nesse cenário que a gente está fazendo, o do Fluminense escapou até bem, escapou 46. Mas eu estou indo para a realidade que seria abaixo. Aí seria mais um planeta alinhando, que seria a pontuação final ser baixa. A gente não considera, toda vez que eu vejo alguma conta, pô, o Sport está numa situação muito difícil, né? Tem 9, tem que somar mais 36 pontos. Não, pô, não tem que somar. Esqueça 45. Esqueça. Pô, veja, se tiver que somar 36, já foi. Quando eu digo que eu acho que o Sport está rebaixado, é porque eu acho que o Sport não chega a 40. Assim, porque se chegar a 40, eu acho que tem alguma chance. Se a conta de qualquer pessoa for 45, não tem o que fazer, não vai chegar. Aí, embora o Fluminense tenha conseguido, ou seja, tem até uma base, mas é um time num cenário, um time que era bom, inclusive, tem sido vice-campeão da Libertadores um ano antes, e no ano seguinte seria campeão brasileiro. Então, assim, era um time que tinha ali uma má fase, mas que tinha uma base de jogadores muito técnicos e que tinha capacidade para isso. A chance do Sport escapar ela é pequena, mas ela é pequena dentro de uma pontuação baixa. Mas, enfim, mas é isso que tem que ser almejado. Assim, é buscado. Tentar os 40. E hoje o Z4, o maior indício de todos, Fred, inclusive é esse. É que o Z4 permite você não achar um absurdo uma pontuação baixa. Não é só torcer para a pontuação ser baixa. Os indícios mostram que talvez ela realmente seja. Ou seja, você está torcendo por algo que poderá acontecer. Não é uma torcida nesse caso. Não, a torcida sim. Isso. Descontextualizada do rumo que o campeonato está tomando, né? E também, Fred, só para complementar aí, Cássio, e também, além do futebol jogado pelas essas equipes, quem está lá, também você não olha e diz, por exemplo, não é um Flamengo implodido. Pronto, não é o Corinthians. Não é o Corinthians, sendo algo mais concreto do que... Não é o Corinthians, é um Vasco, que você já sabe que... Não, o Vasco faz parte do campeonato. Que já foi... Cauê, Vasco e Grêmio nesse momento jogam o mesmo campeonato. Exato. Então não são clubes que você... Não do Sport, obviamente. O mesmo campeonato do Vitória, do Fortaleza e do Juventude. Isso. Mas não são clubes que você olha assim e diz, pô, isso aí é uma chuva de verão da porra. Se acontecer é uma exceção, se cair aí é uma exceção de uma exceção gigante. Não é o caso mais de Vasco e Grêmio. Não é. Deixa eu trazer essa tela aqui, tá? Que são cenários de distância com 17 jogos, tá? Que é o cenário que o Sport tem, 17 jogos jogados, né? Mas serve também, se você quiser, assim, considere que o Sport perdeu os 2 jogos. Considere 19, não tem problema não. O Sport hoje está a 9 pontos do Vitória. Isso. Tem 2 jogos a menos que o Vitória, mas está 9 pontos atrás. E a gente já aprendeu que o Sport hipotético, aquela série B. O que eu quero mostrar aqui... Eu quero é ponto. Eu quero é ponto. Exatamente. Enquanto não tiver o ponto, a gente não considera mais 1, meio, nada não. A gente considera 0. Tá?
Até porque a gente fazia assim no esporte hipotético. No pior dos cenários, 3, foi 1. E foi um. O esporte hipotético. Mas tem aqui um ponto importante, tá? Que são, Cássio, grandes recuperações, tá? Eu destaquei as mais recentes porque a gente sempre valoriza mais, Cássio, recortes do campeonato mais moderno. Né? Moderno Então, no sentido econômico da coisa mesmo, ou seja... todo mundo já está mais adaptado a como é o campeonato. Não é só aí tem janela não, no meio do ano, tem tipo, regras mais claras de contratações. O Flamengo de 25, porra... Eu comparo o Flamengo de 25 com o de 26. Não é porque o Flamengo está acostumado, não. É o poder econômico mesmo, assim. Então, deixa eu trazer aqui, tá, Cássio? Grandes remadas, 2006. Grandes reações, tá? O Fluminense, do ano passado, tirou mais de 14 pontos de diferença em relação ao Atlético Paranaense, tá? 14 pontos de diferença. Tirou mais de 10 em relação ao Criciúma e tirou mais de 7 em relação ao Cuiabá. 7, 10 e 14, tá? Detalhe, o Fluminense com 11 pontos, Cássio, foi o time com menor pontuação em 17 jogos a escapar. 11 pontos, tá? O Sport tem 9. Nesse momento, o primeiro time que tem uma base é justamente o Fluminense com 11 pontos. O Sport tem apenas 9. Né? Isso considerando 17 jogos. Certo, ok. 17 jogos, não 19. E para 17 rodadas, a maior pontuação que caiu foram 25 pontos, que é a do Atlético Paranaense ano passado. Né? Com 19, ele já tinha 28. Só para ter uma ideia. Em 2017, o Vitória tirou 9 pontos. Mais de 9, na verdade, porque ele ultrapassou. Em relação à Ponte Preta, que acabou rebaixada. A Ponte Preta tinha 22 pontos. O Vitória tinha 13 nessa rodada, 4 a mais do que o Sport. Tá? E conseguiu tirar 9 pontos em relação à Ponte Preta, que tem a mesma pontuação do Ceará de hoje, curiosamente. Eu acho que é o Vitória de Di Marinho, se eu não me engano. O Vitória de 2017, tá, Cássio? Di Marinho. 2015, o Curitiba tirou 8 pontos em relação ao Avaí. O Curitiba tinha 12 nesse momento, 3 pontinhos a mais que o Sport, Cássio. Dá para acreditar, 3 pontinhos só a mais. E tirou 8 em relação ao Avaí. Talvez esse cenário de 2015 seja um cenário... Veja, ele tirou 20, ele tirou 8, mas o alvo do Sport não tem 20, não. O alvo do Sport tem 18, mas tem 9 de vantagem. Mas tinha quanto? Porque o alvo do Sport tem... O alvo do Sport tem 2 jogos a mais. Então, com 17 tinha quanto? É porque isso aqui é difícil fazer nessa tabela, né? Aí você vai tirar 1 ponto do Vitória se considerar só os 2 últimos. Ficaria então com 17. Com 19. Com 17, desculpa, com 17. Ou seja, seria os mesmos 8 do Sport. Os mesmos 8. Ou seja, eu acho que 2015 aí, em relação à diferença e perfis dos clubes, é o mais próximo, tá? Não que o Sport esteja para o Curitiba como o Vitória está para o Avaí. Não é isso que eu quero dizer. Tá? É que, assim, Curitiba e Avaí são 2 times da confusão em 2015. E Sport e Vitória são 2 times da confusão. Ou seja, eu falei que quem está aqui até agora, sobretudo quem está aqui de madrugada, está procurando esperança. Não está procurando desilusão. Pela palavra de fé. É a mesma coisa que quem liga esse programa de televisão de madrugada. É a mesma coisa. Não cruzou Fala a que porta. Eu te escuto. Fala que eu te escuto. Não cruzou a porta e procurou o pastor aqui. Então, aqui, ó. Vem, Pombrinho, fala que eu te escuto. Qual é seu problema? Seu problema tem solução, meu filho. Olha aqui, ó. E a gente segue para uma sequência de quadros que é justamente trazendo campanhas que podem servir de modelo para o esporte, tá? São campanhas que podem servir de modelo para o esporte, desde que o esporte faça algo imediato aí nas próximas rodadas. A primeira que eu trago, que é a do Curitiba de 2015, tá? Veja que eu não projeto nada que o Sport possa fazer nas próximas rodadas. Por quê? Porque o Curitiba, nesse momento, estava bem próximo ao Sport. Tinha 3 pontinhos a mais que o Sport. Porém, ele entra numa sequência muito forte agora. Ele ganha 4 jogos, empata 3, até voltar a perder.
Então, eu não vou aqui fazer caminhos de salvação que eu considero irreais. Eu não vejo como o Sport acompanhar o ritmo desse Curitiba de 2015 nesse momento do campeonato. Talvez lá a partir da 31ª, 32ª, quando o Curitiba sofre uma nova série de derrotas, aí a gente pode ver se o Sport chega por ali com 33 pontos, tá? Eu só marquei porque esse Curitiba de agora ele está muito próximo ao Sport. O Curitiba 2015 está muito próximo ao Sport nesse momento do campeonato. Ele termina essa campanha com 44 pontos, tá? Mas a reação é agora. A reação dele vem exatamente agora. Ele tem uma campanha só tem mais empate que o Sport, mas só tem uma vitória igual ao Sport. No entanto, não cabe a comparação, porque nesse quadro aqui, tá? É um quadro em que a gente vai projetar chances de equivaler num palco próximo, tá? Ceará de 2018, esse aparece sempre, tá? O Ceará nesse momento tinha 15 pontos. O Ceará nesse momento tinha 15 pontos. 6 pontos a mais do que o Sport. Já estava em outro mundo. Já estava com sua reação consolidada. O Ceará tem uma largada horrorosa. Olhe para ali o Ceará, tá? Até a 12ª rodada tinha 5 pontos. Só que ele vence na 13ª. Ele reage antes do Sport. Para o Sport chegar na campanha do Ceará, eu projetaria aqui 4 rodadas. Nas 4 rodadas, ele teria que fazer 8 pontos, que era ali na 21ª rodada ter 17 pontos. Não é fácil fazer 8 pontos jogando contra São Paulo em casa, Vasco em casa, Palmeiras e Red Bull fora. Mas vai que faz um 9 aí e ganha do Red Bull fora. Irmão, a gente faz esse programa, Fred, tão metódico, aí, e por exemplo, mudou até o nome, é o Lu agora, ele tem outro nome, mas a foto é a mesma, mas é porque ele muda direto o nome dele, mas eu vi. Aí ele disse assim, cuidado para não contando cuidado com Crespo, não pense que Crespo é besta, contando a vitória. Porra, é óbvio que a gente não está contando a vitória, a gente sabe a dificuldade que seria esse cenário, mas teria que fazer dessa forma. E é como o Fred falou, para chegar nesse Ceará, teria que ganhar desse São Paulo, que tem, como ele falou, o treinador que não é besta, teria que ganhar do Vasco, que seria um confronto direto duríssimo, e descartando o Palmeiras, teria que ganhar do Bragantino em Bragança, Fred. Porque assim, eu acho que na hora que você faz 8 pontos, eu vou até dizer, vou tentar assim, é mais fácil. É mais fácil fazer 9 do que fazer 8. Porque se ganhar esses dois... É mais fácil fazer 9 do que fazer 8. Porque para fazer 8, você tem que pontuar contra o Palmeiras. E se você perder do Palmeiras, só empate contra o Bragantino, você não tem como fazer 8. Ou seja, você tem que fazer 9. Você não tem como. Então, no fim das contas, é mais fácil buscar um resultado positivo contra o Bragantino do que contar um empate com o Bragantino e um empate com o Palmeiras. Exatamente. Concordo, Cássio. Concordo. Então, veja só. É difícil, mas veja só, tudo que a gente vai mostrar aqui é difícil. Parece que a galera... Por isso que eu falei. Por isso que eu estava dizendo em relação ao público e muita gente... Agora, nesse caso, é um cara que acompanha a gente. É por isso que eu não sei o que ele estava falando contra a vitória. Mas a gente, de forma geral, é bom ficar sempre lembrando isso. É muito difícil, mas tem caminhos ali mínimos. Que o e detalhe, essa é uma campanha do Ceará de 2018 que leva a 44. E a gente não está querendo levar 44, não. Ou seja, Cássio... Se só ganhar de São Paulo e Palmeiras, só ganhar de São Paulo e Vasco, e ficar 2 pontinhos aí e terminar com 42, está assinado ou não está? Já está assinado. Não. Seguir 2 pontos a menos aí. Quantos pontos? Veja. O Ceará fechou com 44, Cássio. Se alguém falar disso, ó, alguém chegar a um contrato. 40, eu fechava. 40. Exatamente. Deixa eu 40. Deixa a turma jogar. Parou pós-jogo, parou o telecast. Eu achei 42 exagero de Fred. Eu disse, se chegasse alguém falando assim, ó, eu tenho uma proposta. Eu vou fazer esse assinava. Chegar em 40 pontos. Eu não garanto que permanece. E a gente ia viver o campeonato mais do que 40 nunca. pontos. Ia secar até pensamento, porra. Não, então... assim, o cara fala cada rodada o Sport entrava em campo 6 vezes, 5 vezes. Pronto. A melhor coisa que poderia ser assim, ó, pronto. É só ficar torcendo no campeonato. O Sport vai fazer 40 pontos, eu garanto. Vai juntar aqui e tal. Só não sei se fica. Tá, eu assinaria. Então é isso, tá? Aqui essa projeção do Ceará
para chegar na 21ª rodada com os mesmos 17 pontos que ele tinha. Mas se ficar 2 atrás e terminar com 42, tá ok. Tá? Repito, quem está assistindo esse programa quer acreditar. Aqui tem um Vasco, Cássio, de 2023. Que nesse momento tinha 3 pontinhos a mais do que o Sport. Depois de 3 jogos... Não caiu, não? Eu tô... Não, depois de 3 jogos... Depois de 3 jogos, Cássio, ele teria só 16 pontos. Ou seja, o Sport precisaria vencer São Paulo e Vasco e empatar com o Palmeiras. Mas ok, ele termina com 45, Cássio. Se só vencer São Paulo e Vasco e ficar um ponto abaixo dele e terminar com 44, tá ótimo. Agora ali, ó, na reta final, engata uma sequência de 3 vitórias ali. Ó. É algo que vai precisar em algum momento acontecer. E é o que eu falei. Veja, naquela reta final do Vasco, quando ele tá com 31 pontos, ali ele tá morto. Aí chega algum momento e fala que ele tá com 31 pontos na 30ª rodada. Ou seja, ele tá basicamente com a média que vai dar de 39 pontos, 38, 39 pontos. É um pouquinho mais do que um ponto por rodada. Aí ele engata. Não, mas aí alguém... Não, mas o meu ponto é o seguinte. Quando ele, nesse momento, alguém fala, Vasco, ó, se tu não fizer agora uma sequência, tá morto. É a mesma coisa do Sport. O Sport está morto, na verdade. Parece que se o Sport... Quando a gente fala assim, se ganhar... Isso que a gente tá falando, a gente já falou em outros momentos nesse campeonato. Vai ter Santos e Bahia. Se ganhar de Santos e Bahia... Ele não ganhou. Só que aí botou o Grêmio lá, venceu o Grêmio lá e retomou. Mas é a mesma lógica. Dos 2 próximos jogos na ilha, lugar onde o Sport não ganha desde março. Desde março, porque quebrou o tabu de vitórias no geral, mas a última vitória tinha sido fora de casa também, e essa vitória foi fora de casa. O Sport não ganha um jogo na ilha desde o jogo de ida da semifinal do Pernambucano, porque a final do Pernambucano foi campeão, mas foi campeão perneiro. Então, assim, num lugar onde tem dificuldades, ele tem que ganhar os 2 próximos jogos para entrar no campeonato, Fred. E é conta muito... Meu irmão, se você ganha 3 de 4, alguma coisa você fez. Eu lembro do Santa Cruz de 2006. Estava morto. Não era morto que nem o Sport, não. Era menos morto. Era menos morto. Era um Walking Dead. Caminhava na rua. Aí o Santa, curiosamente, teve a parada da Copa. Quando volta, o Santa ganhou 4 jogos seguidos. 4. E foram ótimas vitórias. Goleou o Fortaleza no Castelão, 4-1. Aí acho que ganhou do Goiás, se eu não me engano, ganhou do Corinthians e do Flamengo. O último jogo foi do Corinthians, com 38 mil pessoas na rua, gol de Márcio Alemão. E o enterro voltou demais. Saiu da zona de rebaixamento. Foi. Veja, o time estava morto. Aí o que aconteceu? Agora, é aquele negócio assim, se um time está morto, qual é a probabilidade de um time morto ganhar 4 jogos seguidos? É ridícula. É a mesma coisa. Se o Sport não tinha nenhuma vitória em 16 jogos, qual é a chance desse time, que não tem nenhuma vitória em 16 jogos, de ganhar 3 de 4 na sequência? É muito pequena. Então, mas se o Sport ganhar do São Paulo e do Vasco, isso acontecerá. E se ele quebra essa linha de acontecer algo que a chance era muito pequena, ele começa a vislumbrar alguma coisa, como foi aquele Santos. Detalhe, depois o Santa saiu do trilho cheio de problema e acabou rebaixado. Mas com aquela sequência de 4 vitórias, ele deixou a zona de rebaixamento. Então, assim, é o tipo de coisa... E é por isso que eu vi esse gráfico que o Fred colocou, eu citei do Vasco. Porque na 30ª rodada, o Vasco ali estava morto, meu irmão. Estava morto. 31 pontos em 30 rodadas é muito pouco. Vou te dizer, Cássio, a classificação dele, a situação dele na 30ª rodada, tá? Vou abrir aqui para te dizer a situação do Vasco. Só se não tivesse morto, mas assim, média de 1 ponto por rodada é muito pouco, pô. Ele tinha, Cássio, 31 pontos, tá? Mas estava só a 3 do 16º, que era o Santos, tinha 34. Sim, mas... Tá? Então, mas veja, ele estava na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento. Então, veja, mas 3 pontos. Veja, Fred, 3 pontos, faltando 7 rodadas, significa que tu já perdeu uma rodada aí. Ou seja, o campeonato para você só tem 6 rodadas. Já começa dessa forma. Então, aí ele engatou uma sequência de 3 vitórias. E foi bater 40 e salva. É o tipo assim, se o Sport não fizer isso em algum momento, não tem o que fazer. Eu não faço a menor ideia. Não, totalmente. Mas, assim, precisa ter alguma sequência dessa. E agora, a gente colocou, é um São Paulo misto, é um Vasco com atmosfera. Por quê? Veja, se ganhar do São Paulo, o jogo do Vasco meio que só existe se o Sport ganhar do São Paulo. Claro. Se ganhar do São Paulo, o jogo do Vasco vai ser difícil, como seria de toda forma, mas teria uma atmosfera, enfim. As oportunidades são as oportunidades que se abrem. Exato, perfeito.
Vamos para outras campanhas aí que o Sport pode tentar alcançá-las, tá? Atlético Goianiense de 2010. Nesse momento, o Atlético tinha 14 pontos, 5 a mais que o Sport. 5 a mais, muito ponto a mais, tá? Para o Sport alcançá-lo, a minha projeção seria na 23ª rodada com 20 pontos. Para isso, o Sport teria que ganhar os 3 jogos que tem na ilha, São Paulo, Vasco e Corinthians, e arrumar pelo menos um empate fora, seja contra Palmeiras, Red Bull Bragantino ou Fortaleza, ou, naturalmente, né, qualquer 3 vitórias e um empate dentro dessas 6 partidas. Eu só estou sendo mais didático. Eu não estou entendendo, então. Porque aí o Sport faz 10 pontos e iria 19. Na verdade, ficaria 1 a menos, né? Não. Eu acho que não era para ser 3 vitórias, um empate, 2 derrotas, não? Ou é porque tu falou que só precisa de um empate. Não, na verdade eu li errado. É 2 empates mesmo para chegar. Foi mal, eu li errado, Cássio. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Porque ele chegaria aos mesmos 20. Tá? Ele chegaria aos mesmos 20 do Atlético Goianiense. E essa é bem relevante porque o Atlético Goianiense, cara, também depois vai ganhar mais 3 jogos ali, né? 29ª, caramba, Fred, essa a primeira também ganha, né? Muito até lá. E outra, ele ganha 3 depois de perder 3. Eu acho que essa campanha ela é muito simbólica, porque o Atlético não vira um super time, não. Ele não, vai na ali... última rodada é uma loucura. A última rodada é um empate com Vitória, esse 0-0. Eles tinham feito a semifinal da Copa do Brasil no primeiro semestre. O Vitória eliminou o Atlético Goianiense e foi para aquela final com o Santos. E esse jogo no Barradão, na última rodada, foi um confronto direto contra o rebaixamento. O Vitória precisava ganhar para não cair. Tipo, os caras jogaram um mata-mata valendo a primeira divisão, somente. E o Atlético Goianiense na vantagem do empate. Aí foi empate e ficou. Com o Vitória caído nesse 0-0. Mas perceba que o time fez 42 pontos, ficou nessa última rodada e só fez 2 pontos nos últimos 3 jogos. Aliás, só ganhou 1 dos últimos 7. É por isso que eu digo que essa campanha aí, se conseguisse ficar próxima dela, porque é uma campanha que vai para a realidade. Ou seja, veja o quanto é importante esses gráficos que eu estou mostrando. São gráficos que eu estou tentando aproximar o esporte de um cenário que depois disso é meio que tentar virar só um time ok. Ruim. É um time ruim, não pode ser um time bizarro, né? Exatamente. Porque time ruim fica na primeira divisão. E aqui, Cássio, eu trago de um time que caiu, mas você sempre me pede para trazer essa, porque o Goiás caiu na penúltima rodada. E esse Goiás esse é miserável, Cássio. Ele empata a última, tá? Em casa contra o Red Bull Bragantino, é onde ele morre, e aí ele perde do Vasco a última. Veja só, para o Sport nesse momento o Goiás tinha 3 pontos a mais que o Sport, tinha 12 pontos. Ao fim da 23ª rodada, ele só tinha 16. O Sport precisaria de 7 pontos. Meu irmão, tá? Os Nos caras próximos... Vê ali, ó, da 9ª até a 10ª. Caramba, meu irmão. Os caras não ganharam de ninguém. Mas pontuaram muito para resgatar. Viu? E não, mas veja só, não foi nada demais não depois, tá? Agora, a reta final eles dão uma melhorada, só que eles não conseguem salvar. Repito, esse time caiu, tá? Esse time caiu porque na hora que escapou... Mas, Fred, caiu na penúltima rodada. Exatamente. Na hora que tava com tudo na mão, pegando o Red Bull Bragantino, Marola, aí caiu. Isso, caiu na penúltima rodada. Então, veja, o Sport 2025 forçou a gente a isso. Não é esperar, torcer para ver se o time... É torcer para ver se o time compete. A gente está colocando cenários para ver se o time compete. Se em algum momento na reta final ele está fazendo conta. Ele entra na faixa de competição, né? Isso, para ver se de repente, Fred, faltam 5 rodadas e ainda está fazendo conta. Porque do jeito que estava caminhando, era para... A gente, assim, ia ser um negócio assim, tipo, o campeonato vai acabar com... Detalhe, pode ser que aconteça dessa forma ainda, mas hoje, até sábado, pelo menos, até 6 da noite do sábado, o jogo começa às 6h30, até 6 da noite do sábado, ou 6h29, para quem for bem preciso, dá para fazer conta, meu irmão. São contas, assim, tem um meme que é muito bom, né? Não sei se todo mundo já deve ter visto, é cheio de equação, aí o cara, pelas minhas contas ainda dá. Aí o quadro tá lotado de
equações enormes de matemática e o escudo do esporte, na minha conta ainda dá. É mais ou menos isso. Não tem conta fácil, não, mas ainda que seja... Primeiro, se escapar é a maior buscada. Essa do Fluminense aí, e a do Fortaleza também é muito grande, mas é porque a Fortaleza ainda bate porque a na Fortaleza Libertadores, termina de forma muito nobre. termina Né? na Libertadores. É. Mas assim, mais um time que... Mas nesse momento tinha 14 pontos já. Fred, pelo amor de Deus, um time que na 16ª rodada não ganhou um jogo, pô. Assim, se um time desse não cai, assim, é uma maluquice, pô. Por isso que, assim, é contra a lógica. Contra a lógica, além da conta, inclusive. Mas, aí você vai colocando o tempo, aí você projeta tudo a médio prazo. A gente falta aqui, Fred sempre bota ali, a 23ª rodada. Se algumas coisas acontecerem, aí, tipo, a médio prazo, aí você iguala. Aí você vira um time ruim no campeonato, você vira um time que compete. É impossível de acontecer? Não. Agora é torcer por muitas situações. É torcer para o Bragantino continuar em queda, para de repente pegar o Bragantino numa fase dessa, torcer para o São Paulo, como a gente já brincou aqui, o Atlético Nacional. E se o São Paulo... O que é que faria o São Paulo ter força máxima sábado, Fred? Delírio absoluto. Meter 5-0 na ida? Talvez nem isso, Cássio. Porque vai ter sido gastado para isso. Se ele ganhar de 2-1, se o São Paulo vencer na Colômbia. Eu acho que mantém o foco. Mantém o foco. Tem que eu acho que cabe muito mais o esporte em tentar continuar a ser competitivo e melhorar a questão do aproveitamento nas oportunidades para que os resultados se tornem algo menos... você não precisa remover uma montanha como o esporte está precisando para poder fazer uma vitória. Porque essas campanhas que a gente foi vendo aí, às vezes existem as grandes, vamos dizer que mágicas de ganhar 3-4, como a gente falou aí. Mas se a gente for os próximos 4 jogos em casa, que eu acho que é justamente São Paulo, Vasco, Corinthians, eu acho que o quarto seria o Fluminense. Veja, para mim são 4 jogos palpáveis, dentro de um cenário de uma normalidade e dentro de um esporte minimamente competitivo. Você já voltaria com esses 12 pontos? Você não escalaria como seria, vamos dizer, o ideal, que seria de 3-4, 3 vitórias de 4, 9-12, 10-12. Ter aquele, vamos dizer, aquele remédio que já te coloca em pé e opa, tô aqui. Mas seria um longo prazo de uma constância que algumas campanhas foram assim aí, esse próprio Goiás, do perde e ganha, mas de ter o ganha. Isso. De ter o ganha. Se evolui para o perde e ganha... É o 50%. Se evolui para o perde e ganha, já tá ótimo. Isso. Se evolui para o perde e ganha, escapou. Aí é 55%. É isso. Faltam quantos jogos para o esporte? 21. Vamos perder 11. Pronto, ganhou 10. 30. 39. E aí? Cássio, esse é um bom gancho. Porque João Vitor tá pedindo um tempão aqui. Mas é menos de 50%, tá? Eu botei 11 derrotas e 10 vitórias. Mas o perde e ganha. O perde e ganha já deixa ali. Isso. É o que eu falei, precisa virar o Santos. O que o Santos é pós-mundial, 55%, é o que o esporte precisa. É o Santos pós-mundial. Não precisa ser. Eu tô falando. É porque, ok, entendi. Mas assim, tanto que só para ter um exemplo claro. Quem é o time que está em torno de 50%? É o Santos. É o que o Santos foi alguma coisa fora do comum pós-mundial? Não. Arrumando ponto tá do esporte no apagar das luzes. Foi o que a gente viu, Fred. Também tá ali em 9º lugar do clausura. Mas lembrando que perde e ganha em 38 rodadas é uma campanha que flerta com Libertadores. Porque são 57 pontos. 50% de aproveitamento. É assim. Cássio. Mas o perde e ganha no sentido de você, pelo menos, que eu estou dizendo desse início, de você voltar pro jogo, né? Porque o Sport tem que tirar muita coisa. O que não podia ser do jeito que estava. Perde. Na verdade, agora empata ganha, né? Mas vamos para um quadro aqui, Cássio, que João Vitor está pedindo há um tempão. Porque ele considera que nesse momento, ele tem razão, tá? Nesse momento, o campeonato, ele tá... Tá só invertido aqui o slide. Que nesse momento, o campeonato, ele tá lembrando muito o campeonato de 2019, tá? Que é aquele campeonato... Deixa eu só inverter Avaí aqui. Morto, o 16º com poucos pontos. O Avaí, melhor do que o Sport, obviamente, porque também razão, era demais. Tá? Mas aqui é muito parecido.
E aí é um campeonato que não teve esse crescimento todo, Cássio. O Ceará aumentou 3 pontos. Mas detalhe, o Ceará é exatamente o que a gente falou. O Ceará tem os mesmos 22 pontos de hoje. Sim. O Ceará tem exatamente. os mesmos 22 pontos de hoje, por isso está na briga. E o Fluminense, ele escapa, mas não escapa até bem, né? Bota 10 pontos a mais ali. Então, veja só. Esse campeonato 2019, ele lembra muito, porque nesse momento, Cássio, o que é que se tem? 2 times com 18 em 16º, 17º, é o que pode acontecer quando os Vasco tiver os jogos a menos, tá? O CSA com pontuação próxima do Fortaleza, a Chapecoense com a pontuação igual à do Juventude e o Avaí com a pontuação melhor que a do Sport, tá? O Avaí não se movimenta, o Avaí não se movimenta, é rebaixado. A Chape, que tudo seria igual, a Juventude, faz uma fumaça ali. A zona não muda, seguinte, mas Vitória, todo mundo que é o fica Fluminense. muito embaixo, né? Veja, o Z4 foi o Vitória, que é o Fluminense. O Vitória vai bater 46 pontos? Parece difícil. Parece muito difícil. A questão é que mas também parece difícil o Ceará vir de 22 para 39, só somar mais 17, né? Não, mas a questão é que o 16º hoje, que tá ali, tá colado, como é bem próximo. Realmente foi João Vitor, que é torcedor do Ceará, não é? Isso, do Ceará. Ótima lembrança dele, esse quadro dele aí. Realmente é muito parecido com Atos desistiu atual. Dele hoje quando ele mandou uma mensagem dizendo que Ciel se negou aí, não sei para onde, porque queria. Não sei lá o que é que Ciel queria. E Atos disse que esse cara tá tirando onda com a gente hoje. A questão é que esse Fluminense, 18 para 46, somou quantos pontos? Somou 28, não, 28 pontos, né? O Vitória não está com muita cara que consegue ter um desempenho, não. Então, assim, talvez o Vitória mantenha esse Z4 um pouco mais ligado, porque, veja, o Ceará escapa com 39, mas com 37 ele teria escapado. No fim das contas, como o Z4 foi... É a menor pontuação que escapou até hoje, inclusive. E a gente nem conta ela, a gente conta 40, né? A gente ainda bota um pontinho. Mas perceba que o 17º dobrou, manteve ali e tal, e bateu 36 pontos. Para ter esse cenário, é só o Fluminense, que hoje é o Vitória, né? O de 25, mas que o Vitória não seja o Fluminense. Isso na ótica do esporte, né? Lembrando que o torcedor do Vitória fica maluco aqui ouvir uma coisa dessa, mas é porque isso é na ótica do esporte, desse bloco, que o Vitória não pode replicar o que o Fluminense fez, porque não replicando, ele vai manter esse cenário muito baixo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano tende a ter um pouco da zona de rebaixamento, assim, de pontuação próxima ao que foi esse ano aí, viu? Eu estou realmente, até que me prove o contrário, eu estou achando que esse ano, aquele mais 8 que teve nas últimas 2 edições, eu não sei se a gente vai ver algo parecido com aquele esse ano. Também não acho não, Cássio. A turma não está jogando bola para botar 8 pontos a mais do que isso, não. E agora, a gente chega naquele quadro que, veja só, todo mundo passou por todos os que a gente trouxe até aqui. Vimos os gráficos, vimos as projeções, e agora a gente refaz a pergunta. Quer mesmo acreditar? Quer mesmo? Não, ainda. Peraí. Aí, eu já tô com sono, tô dormindo mais nos últimos dias. Mas acho que eu entendi errado aqui agora. Isso que a gente tava fazendo até agora era o quê, porra? Preparando as pessoas para acreditar. Era supletiva. Preparando as pessoas para acreditar. O vestibular é agora. Fred agora vai trazer o milagre. A tábua da salvação para somar 40 pontos, tá? A tábua da salvação. Furou alguma coisa? O jogo do Grêmio, Cássio, antes a gente projetava 4 pontos ali naquele bloco. Red Bull, Inter, Grêmio e Santos. Como conseguiu logo os 3, eu botei mais um pontinho na conta para ir agora. Não, se fez 4, pô. Se só arrumou 3, falta um ponto ainda. Não, mas então, eu joguei mais um ponto para lá. Porque tinha um ponto que era empatar com Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro. Tava muito pesado. Eu preferi jogar o ponto para ali. Certo. Ah, não. Então, na verdade, a pontuação é a mesma. Eu distribuo. Quando acontece algo positivo ou negativo, eu redistribuo para ficar mais factível. Certo. Ou seja, 0 no módulo 1. No momento de desespero, a gente precisou colocar um ponto num desses 4 jogos que restam contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Tá ligado que esse jogo contra o Flamengo ele provavelmente vai ser na data das quartas de final da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, isso.
força máxima, assim, assim, topada, mas assim, vai para lá, né? Vê qual é. Quando é, deixa eu ver, quando é a data? Até para saber qual é o jogo que o Flamengo joga antes. Não sei, Cássio, não sei não. Deixa eu ver, segue aí, Fred, vai. Então, Cássio, veja, o que salta aos olhos nessa missão do Sport, tá? Às vezes esse gráfico é mais confuso. Tem um gráfico seguinte que ele simplifica. Volta tá? ali, volta ali, por favor. Eu queria só realmente entender. Até antes... Tá. Esse 06. Tu pode me explicar de verdade assim? Tá, me pergunte que eu explico. O 063 e o 0 significa assim, de forma didática. O número verde, faltando... o vermelho, o azul e o branco. O verde, 063, lá do primeiro quadro, tá? O verde é quanto ganhou. Tá? Quanto o Sport ganhou. Certo. O vermelho é quanto perdeu. E o azul é quanto tem para jogar. Tá? Em cada quadrante. Mas e a meta? Tá onde? A meta é a soma do verde já ganho mais o branco. Vamos lá, vamos para um quadro que já tem movimento, Cássio. O quadro do empate com o Bahia, o quadro de baixo, tá? Certo. Os jogos em casa contra Botafogo, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians, tá? O Sport já perdeu 5 pontos aí. Perdeu do Botafogo, empatou com o Bahia, perdeu 5 pontos. Tá? Restam, nem são 15 que restam 12, tá? Restam 12. Dos 12, ele precisa de 9. Porque 9 com 1, 10. Aí o Sport sairia desses 2 primeiros quadros com 10 pontos. A meta tu não escreveu não, mas a meta... A meta é o verde mais o branco. O verde já está na conta. O que está em verde já está na conta. Certo, ok. Certo? Aí chega nos 40 somando verde porque com não mais tem um número, branco. Tem um número que diga a soma, não. No fim das contas, você tem que somar. Não tem que dizer, você tem que somar. Módulo, isso. O módulo não diz, o módulo 1 é 0, o módulo 2 é 10, o módulo 3 é 5 pontos. Isso. Mas ok, agora... Porque é variável. A gente mexe nesse quadro, tá? Certo. Mas antes de passar para outro quadro que é mais simples de entender, tá? Que é mais simples de entender. Esse aproveitamento no quarto módulo tá muito hostil, meu irmão. Mas esse quarto módulo é exatamente onde está a esperança do Sport. Porque é tudo em casa. Resolver a vida dele. Porque esse quarto módulo, fora de casa, foi o que enterrou o Sport. O Sport não podia ter jogado com Vasco, Ceará, Mirassol, Juventude e Vitória e ter feito um ponto. Pô. E dar os 3 pontos para todo mundo, né? Que é outro problema, pô. Exatamente. E deu os 3 pontos para os adversários. Ele precisa fazer o oposto agora, tá? Difícil, o quadro seguinte simplifica isso, tá? É o mesmo quadro de forma muito mais clara de entender. Para chegar a 40 pontos em casa, restam 10 jogos. Só a margem para perder 1 e ganhar 9. Tá? Só a margem para perder 1 e ganhar 9. Aliás, restam 11 jogos, desculpa, porque o Flamengo eu nem contei. Tem mais jogos fora do que em casa? Não, é porque eu nem contei o Flamengo. Meus olhos já fizeram seleção automática. Seleção natural da espécie. Tá ligado? É aquele capacete de um episódio de Black Mirror. O capacete já é dito que o cara enxerga. O Flamengo eu nem enxerguei. Pô, tem aqui. Não é o capacete, não, pô. É um implantezinho, pô. Não, é um do capacete que é pior, que vê a galera como barata e mata. Mesmo que vê a galera como ET, né? Barata, pô. Então, porra, uma barata que atira, não é o ET, não é? É uma barata que atira, pô. Uma barata que usa metralhadora é o ET, porra. Mas nem sempre usa, tá? Às vezes eles veem pessoas só como baratas. E agora, fora de casa também eu não coloquei nenhuma vitória. Eu peso em casa, mas tiro fora. Ou seja, cada vitória fora pode limpar obrigações em casa. E o Grêmio tá ali, isso não é só um jogo. Peraí, não tá atualizado então isso aí. Preciso só deletar o Grêmio. Não, é preciso deletar o Grêmio fora. Só deletar ali. Agora, veja como a tabela do primeiro turno, em relação à pontuação, tudo, foi mais desgastante para o Sport. Muito mais. Veja como os jogos em casa no segundo turno são muito mais palpáveis. É muito isso, mais, pô. Você olha
é porque o cenário é muito difícil de Bronca é ganhar você. tudo, né? Exatamente, da probabilidade de você não ter muito espaço para margem de erro. Mas veja, não são jogos que você diz assim, meu amigo, vou ter que vencer esse Flamengo Não, aí. cara. Eu não trabalho com nada que ninguém acredita, não. Esse aqui é pra quem acredita, né? Pra quem acha que a gente vai. Veja só. E a partir de agora não precisa ganhar. Veja, o Sport não precisa ganhar nenhum jogo fora de casa. É. Tá tranquilo. 4 empates fora e 9 vitórias em casa. E Faz quantas 40 derrotas pontos. fora? 3, 5, 6. Pode apanhar muito ainda, relaxa. 10 jogos, 10 jogos, 4 empates e 6 derrotas. Agora em casa tem que virar um trator, meu irmão. Assim. Exatamente. Mas é que tá. A lógica é a seguinte: é arrumar alguma salva coisa fora assim. de casa. Arrumar fora, ganhar 2 joguinhos desse fora. Aí tu limpa, tu cria margem de erro em casa. É, porque tem que ter mais de erro, meu irmão. Aí tá foda essa conta. Mas a dentro de margem de casa. erro queimou, né? Já foi toda desgastada. Não, acabou. não, tem que criar. Tem que criar, exatamente. Tem que criar a margem de erro. Tipo, essa do Grêmio criou uma, não foi? Essa do Grêmio criou uma. Sim. Mais ou menos, Cássio. Eu tinha projetado uma vitória fora. Eu tinha botado uma vitória fora. Criou margem de erro. Agora eu não botei mais nenhuma vitória fora. Certo. Certo? Eu não botei mais nenhuma vitória fora. Veja. Só fica. Só fica se fizer a graça, meu irmão. Não tem como. Que ganhar desses joguinhos fora, tem que ganhar 2. Porque aí você cria margem de erro para casa e aí eu acho factível. Em resumo, é isso, sabe, Cássio? Arrumar um Red Bull Bragantino e um Fortaleza desse. E um resultado grande, veja. Tem 2 contra o Flamengo. Não, acho difícil, mas tem 2 contra o Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro. E vamos botar até Botafogo fora, que é pesado também. Botafogo fora, tá? E o Botafogo fora também. Arrumar um resultado grande desse. Vê, na última vez que o Sport conseguiu ficar na primeira divisão, 2020, foi. Batendo o Inter lá dentro. Bateu o Inter. Veja, aquele resultado. Tirou o campeonato internacional, porra. Simplesmente o Internacional foi vice-campeão brasileiro, assim, basicamente por aquele resultado, pô. Assim, porque era um resultado assim miserável para os caras na reta final perder um jogo daquele para o Sport. Caiu no colo do Flamengo o campeonato. É isso, tá? Aí, Sport, se quiserem levar o pastor, como acontecia no Santa Cruz, os pastores, Santa Cruz, pronto. Fred vai com o pastor lá no Sport levar a tabela. Todas as promessas. Se ganhar do São Paulo, aí não tem nenhum. Só faz tirar a barrinha verde ali, não teria nada. Se ganhar de São Paulo, só tira a barrinha verde. Só tira a responsabilidade. Só tira a responsabilidade. Né? Só tira a responsabilidade. Não tem o que melhorar, não. Mas por outro. Mas querendo ou não, vai ter que ganhar daquele segundo módulo e seria né? Exatamente. Você já fica com 1-3, né? Não, porque você pode até perder um desses 4 jogos, mas assim, perder logo o primeiro é foda. Assim, exatamente, é isso. E com o contexto que a gente vem você ganha margem de erro, cara. A gente tem uma margenzinha de erro só em cima, desconsiderando o Flamengo. Você mantém essa margem de erro. Né? Que é perder um jogo. Chegou aqui o Corinthians e ganhou do Sport. Pronto, é a vida. Agora é ganhar de Fluminense e Atlético. Tá? E aproveitar todos os contextos. O Sport não pode. Até porque esse jogo do Grêmio é o último. Então esquece o Grêmio também, é o último jogo. É o último. Tem que ganhar dos 5 ali do canto. O Grêmio é o último. Veja, se chegar. Só pode acontecer justamente o que aconteceu com o Vitória ali em 2010 e não ganhar o último jogo. Mas eu entendi a lógica. A lógica que eu tô querendo. E a lógica é essa. Se na última rodada, depois de tudo, você chegar precisa de uma vitória contra o Grêmio. É um lucro. A atmosfera tá estabelecida. 37 pontos. Pronto. Aí joga o jogo. Mas assim, você não é um negócio. Tem que ganhar do. Não, veja. Se tiver que ganhar do Grêmio, é porque tudo deu certo, na verdade. Esse é o ponto. Se você tiver que ganhar do Grêmio para ficar, é porque tá tudo dando certo. Porque a tendência é chegar ano passado. Cássio, que nem foi com o ano passado, que o Sport, dependendo dos outros, mas chegou, se eu ganhar do Santos, ainda tenho esperança. Pronto. Isso. Se o Sport chegar contra o Grêmio, precisando ainda, se eu ganhar, ainda tem alguma esperança, já valeu a pena. Pronto. E foi exatamente o que aconteceu. Fez a parte dele contra o Santos, um resultado ajudou e pronto. É isso. Todas as promessas feitas foram cumpridas, tá? Todas as missões dadas. Eu quero ver estão. é cumprir
A promessa se não cair. Não, essa daí Cássio, você já viu que a própria Metrópole já sinalizou, Até já estão o oferecendo chopp vai ganhar. bebida. Marcaram a gente, meu irmão. Marcaram a gente. É o perfil Até oficial. o chopp. A filha da. A dona, a filha da dona, falou, já disse que vai ter uma hora de chopp se chegar. Veja, tá todo mundo prometendo tudo, porque não tem ninguém acreditando. Mas bronca é se ficar, viu? Veja só, a gente tá lá. A gente tá lá. Tá? A gente tá ali na esquina. Quero estrutura, luz. Pior que iria muita gente, porra, assim, meu Deus. Muita Depois que Cauê falou, é uma reta só mesmo, pô. Reta só, pô. Porque é a continuação da Esporte Clube do Recife, Rua Paissandu, Manuel Borba. É tudo uma seguindo a outra. Agora, isso, eu achei engraçado que a galera fez a conta que eu achei. Foram duas pessoas que fizeram duas contas diferentes, que eu achei engraçado. Uma conta é: se ganhar 5, escapa. Acho que alguém entendeu errado. 5 escapa. Aí. E a outra conta tem que fazer 35 pontos. Justamente porque muita gente. Aí essa conta foi para cima, porque é o que eu estava falando. É de achar que só 44 escapa. Talvez tenha que fazer menos. E a gente acabou de mostrar exatamente Isso. todos esses caminhos, tá? Porque a gente, veja, às vezes, se fosse fazer conta para 45, não é, pô. Esqueça. Valeu, Cássio, valeu, Cauê.